A maioria dos casos a gente resolve respondendo a essas perguntas, né, para poder começar a consolidar o pensamento do diagnóstico. Então, de uma maneira simples, quando a gente observa que tem ausência dos caracteres sexuais secundários, né, nessa menina, a possibilidade dela ter uma digenesia gonádica é grande. Se essa menina teve uma puberdade normal, ou seja, ela não teve nenhuma anomalia anatômica, não está tendo exageros de estresse para o organismo dela com esportes competitivos ou com distúrbios alimentares ou ansiedades exageradas, que é típico dessa fase de adolescente, se não teve nenhum retardo ou dificuldade de desenvolvimento e crescimento, se ela não está usando nenhum tipo de substância, né, terapêutica ou que possa agravar ou secretar prolactina, então isso também compõe um conjunto de diagnósticos. Se, no caso, se existe uma falência, né, no sistema neuroendócrino, e a gente então vai encaminhar para uma pesquisa que vai esclarecer o hipogonadismo hipergonadotrópico, ou se nós vamos fazer um diagnóstico de um hipogonadismo hipogonadotrófico, ou se é uma síndrome de produção excessiva de prolactina que causa o hipogonadismo em função disso. Não é nada de problema com os hormônios gonadotrópicos, mas com a prolactina. Ou, na quarta categoria de diagnóstico, que são, digamos assim, mais simples para a gente poder elaborar o raciocínio, a última categoria que seriam aquelas síndromes virilizantes em que o ovário policístico, eu volto a dizer, é a mais comum de todas elas. Para um diagnóstico laboratorial, que é simples, o estrogênio, o estradiol, né, que é o principal dos estrogênios, ele pode ser dosado, mas ele não é assim, o nosso padrão ouro para poder fazer o diagnóstico. Por quê? Os estrogênios, eles têm, a maioria dos casos de amenorreia cursam com estrogênio que está baixo. Tá? Então esses níveis que são baixos ou dentro daquela faixa de normalidade não são indicativos de que a mulher tenha ovulado. São indicativos de que existem células ovarianas, as células do antro, que estão produzindo estrogênio, mas não significa ou dignifica o nosso diagnóstico de ovulação, tá bom? Então, o estradiol é uma dosagem hormonal que eu não recomendo, mas eu coloco aqui porque eventualmente isso pode cair em prova. O que são importantes os hormônios para poder facilitar o nosso diagnóstico seria a dosagem do LH e do FSH. Quando a gente tem uma evidência clínica, né, de que está havendo alguma disfunção na produção ovariana do estrogênio, a gente determinar as gonadotrofinas, o FSH e o LH, acaba sendo essencial para a gente saber qual é o nível de dificuldade ou de distúrbio que está acontecendo nesse eixo. Então, os níveis, quando eles estão altos de LH e FSH, significa que está havendo um feedback do ovário para a hipófise e o hipotálamo para poder produzir mais. E cada vez mais produzindo, não havendo resposta estrogênica, já mostra que existe uma via de dificuldade de promoção da ovulação que tem a ver com níveis mais centrais. E no caso da prolactina, né, que é um hormônio que a gente acaba pedindo também nesse conjunto básico de kit laboratorial, é mais para um diagnóstico de confirmação ou até mesmo de exclusão das síndromes hiperprolactinêmicas, porque nem sempre toda mulher que tem distúrbio de prolactina, né, uma prolactina sendo secretada em excesso, ela vai manifestar sintomas clínicos, como é o caso de distúrbio menstrual ou de galactorreia. Então existem situações em que a mulher tem ciclos normais, mas que tem uma dificuldade de ovulação por causa do problema da prolactina, e a dosagem de prolactina ela acaba sendo assim um abridor de águas para outra rotina que a gente pode fazer. De toda forma, numa investigação de amenorreia, a gente acaba fazendo um plano terapêutico a partir dessas possibilidades diagnósticas. Mas digamos assim que todos esses planos terapêuticos, uma via comum é a gente atestar se houve ovulação. E como eu mencionei no início da nossa apresentação, a gente sabe que teve ovulação por causa do corpo lúteo. E o corpo lúteo produz o quê? Produz a progesterona. Então, um simples teste, que a gente costuma assim, chamar vulgarmente de teste da progesterona, é um teste bastante comum, bastante utilizado na prática clínica, tá?
condição de distúrbio menstrual. O objetivo do teste da progesterona é muito simples. É você sobrecarregar o organismo com a progesterona, com a medroxiprogesterona, e ver se ela responde, se ela menstrua ou não menstrua. Então, depois que a gente faz a coleta do exame de sangue, né, para fazer aquelas dosagens hormonais que eu citei, é que a gente então propõe o uso da medroxiprogesterona oral, né, em torno de 10 miligramas por dia durante 5 a 7 dias. Vai haver um sangramento de privação depois do término desse tratamento, aproximadamente uma semana. Ela, se tiver com o eixo hipotálamo, hipófise ovariano funcionando direitinho, se ela ovulou, ela vai ter então essa liberação da menstruação. O endométrio ele mostra que ele é responsivo pelo esse simples teste da progesterona. Ele foi preparado pelo estrogênio, você deu uma progesterona em sobrecarga, a menstruação então vem. Então, nesse caso, que há um teste positivo para a progesterona, o diagnóstico de amenorreia provavelmente se dá porque não houve ovulação, tá? Então não é um distúrbio central. Pacientes então que não sangram depois do teste da progesterona, elas devem ser submetidas a um segundo teste, que aí você já introduz o estrogênio associado à progesterona e vê se ela tem então uma resposta menstrual, se ela acaba menstruando depois que você faz um Premarin, né, um estrogênio, junto com a medroxiprogesterona. Se não tiver então sangramento após a combinação de estrogênio e progesterona, muito possivelmente ou você tem uma situação estrutural, né, o endométrio não está responsivo porque ele não está mais lá presente, que é o caso da síndrome de Asherman, ou porque num útero normal, mas o distúrbio pode ser uma amenorreia hipotalâmica, uma amenorreia mais acima no eixo hipotálamo, hipófise ovariano. Essa distinção entre uma disfunção que seja por uma insuficiência ovariana, quando responde ao teste da progesterona, ou quando responde ao teste da estrogênio com a progesterona, para a gente então pensar na condução de uma disfunção que seja mais central, né, de hipófise ou hipotálamo, é de grande importância para a nossa clínica, até mesmo antes de chegar o resultado dos exames. Mas ela é de importância pelo seguinte: uma vez que você tenha um ovário não responsivo, né, uma insuficiência ovariana por uma falência ovariana, é muito mais difícil se ela estiver, por exemplo, preocupada com a fertilidade dela. Então, reverter condições de uma insuficiência ovariana é muito mais difícil do que reverter situações onde a disfunção é localizada entre a hipófise e o hipotálamo, que a gente tem um arsenal terapêutico muito maior para oferecer para contornar essa infertilidade. Naquelas mulheres que eventualmente a dosagem da prolactina ela venha incrementada, a prolactina é importante a gente investigar a patologia associada a que seria um tumor de hipófise, então faz parte do bom planejamento terapêutico, que uma vez a gente tenha um diagnóstico laboratorial de hiperprolactinemia, que a gente possa fazer então um diagnóstico diferencial para patologias de célula Tusky, então uma tomografia computadorizada ou uma ressonância magnética para poder confirmar ou afastar os microadenomas de hipófise. De toda forma, o tratamento da hiperprolactinemia é feito com inibidores da produção da prolactina, né, que está na família da bromoergotriptina, da carbolina, são substâncias que vão inibir a produção da prolactina, ou se houver um tumor, aí no caso, a discussão com o neurocirurgião para ver a possibilidade então de uma cirurgia para correção, tá? Então, de toda forma, é importante que se houver uma prolactina elevada, para a gente poder corrigir esse erro e liberar novamente o ovário para que se dê a ovulação. No manejo de uma condição clínica, né, a amenorreia, sempre ir do que é mais frequente para o menos frequente. Então, só resgatando as 3 coisas que eu quero que fique de mensagem mesmo para o manejo da amenorreia, seria como manejar no caso de uma amenorreia hipotalâmica, cuja principal seria aquela devida a distúrbios alimentares, né, anorexia nervosa, ou em adolescentes que também tenham dificuldades digamos assim, de alimentação ou malnutrição. E aí, nesse caso, ela deve ser tratada com uma orientação psicológica para dar um suporte nessa direção, mas também pode ser usado regulador de neurotransmissor
substâncias que ajudam a colocar aquela liberação pulsátil do GNRH nos padrões de maior frequência, de maior intensidade necessários para que haja então toda essa consequente deflagração, né, da liberação do FSH e do LH quando eles estão sendo afetados por essa origem hipotalâmica, né, da amenorreia. E sempre procurar tratar, né, na integridade uma condição como um distúrbio alimentar, né, bastante sério, como é a questão da anorexia nervosa e bulimia, também procurando a transdisciplinaridade, trazer o aporte psicólogo, nutricionista, envolvimento da família numa situação como essa. Se o caso for por distúrbio na produção da prolactina, na prolactina, né, a hiperprolactinemia, o tratamento com esses agonistas dopaminérgicos, né, a bromocriptina e a cabergolina, já são suficientes. E no caso de ser a síndrome de ovário policístico, se a mulher ela vem para uma abordagem da amenorreia, mas não quer engravidar, para todas as pacientes que tenham síndrome de ovário policístico, o ideal é que haja uma orientação nutricional, de preferência uma dieta com menos carboidratos, que auxilia também a melhorar pelo menos esse mecanismo da esteroidogênese ovariana. A atividade física também é muito importante, porque o sobrepeso muitas vezes também dificulta não só a produção do estrogênio, né, essa conversão do androgênio, mas também coloca ela num fator de maior risco para diabetes, hipertensão, doenças relacionadas à obesidade. E se ela não quer engravidar, né, a prescrição de anticoncepcional oral combinado, que naquela finalzinho da cartelinha vai ter aquele sangramento de privação do hormônio. Então, a ciclicidade com a anticoncepção torna prático o acompanhamento de pacientes que têm a síndrome de ovário policístico. Se ela quer engravidar, aí existe toda uma outra abordagem que também nós vamos falar mais adiante quando formos conversar sobre as técnicas de infertilidade, correção de infertilidade. Vamos então agora entrar na parte da nossa programação de sangramento uterino anormal, que é o sangramento menstrual excessivo, a oligomenorreia, que é esse intervalo mais espaçado de tempo para o ciclo menstrual, a polimenorreia, que é quando acontece menstruação mais vezes ao longo do mês, ou quando existe sangramento entre os períodos menstruais. Tá? Então, a classificação do sangramento uterino anormal ela é bastante contemplando todo o espectro de variações da menstruação. E, tal qual a questão da ausência da menstruação, do atraso da menstruação, outro grande motivo também de busca de mulheres ao consultório é em função de sintomas da esfera menstrual de estar anormalmente se manifestando. A gente pode classificar esses distúrbios da menstruação para incluir tanto a quantidade, quanto o momento, quanto a duração do sangramento, quanto o tempo do início do sangramento e os sintomas que vêm associados. Então, com relação à quantidade, geralmente ela é percebida por um excesso de sangue e é muito mais assim no diálogo que a gente passa a ter na anamnese para poder caracterizar o que é o volume de sangue mais aumentado. Porque em termos de terminologia mesmo, prática, embora ninguém vá ficar medindo a quantidade de sangue, quer dizer, até poderia se ela estiver usando aquele copo menstrual, né? Que aí fica mais fácil de medir. Mas em geral não é isso que acontece. Então, bem assim ao pé da letra, sangramento menstrual excessivo é aquele que excede em torno de 80 ml por menstruação, tá? Mas a pergunta indireta, que talvez seja mais fácil a gente fazer para definir, né, o sangramento excessivo, é quantos absorventes íntimos ou externos ela está usando, né? A quantidade. Dá mais de um pacote por dia. São informações que são mais próximas para a gente poder aferir quando que ela está reclamando de fato de um sangramento vaginal que é excessivo durante a menstruação. E o nosso problema, né, para poder definir isso também, é que decorrente de um sangramento menstrual excessivo, principalmente quando ele é crônico, seriam as anemias que se tornam cada vez mais evidentes. Então, associar esse fator ao risco de uma anemia. Com relação ao distúrbio menstrual pelo momento da manifestação, a gente chama de polimenorreia quando a menstruação é muito frequente, então você tem mais de um sangramento tipo menstrual ao longo do mês.
Ou ele é pouco frequente, que a gente chama de oligomenorreia. Então, às vezes pula um mês, vai menstruar 2 meses depois ou 45 dias depois. E a gente chama de ausente quando a gente tem mais de 6 meses ou mais de 12 meses, no caso daquelas mulheres que vinham ciclando normalmente. Duração do sangramento, o intervalo normalmente é de 3 a 7 dias. Qualquer coisa que exceda isso entra no sangramento uterino excessivo, né? Ou quando é menor do que isso também, que pode beirar, digamos assim, a proiomenorreia, a pouca menstruação. O tempo do início, que é importante para a gente determinar se foi antes da menarca ou se foi depois da menarca, se essa puberdade, né, digamos assim, que a menina apresenta, se ela foi um momento da oportunidade, foi muito recente, ou seja, ela era muito menina, que a gente chama de puberdade precoce, quando tem menos de 8 anos, ou se for uma puberdade que foi tardia, então acima de 15 anos, né, 15 anos completos, 16, a gente já chama de puberdade tardia e também precisa investigar. Se os sintomas que estão associados ao sangramento, se tem dor acompanhando, que a gente chama de dismenorreia, se tem síndrome de tensão pré-menstrual, que é uma coisa mais complexa e mais abrangente. Em relação à etiologia do sangramento, né, também a gente pode categorizar por faixa etária, que vai facilitar também o nosso diagnóstico. Então, se é uma criança, antes da primeira menstruação, se ela está apresentando algum sangramento vaginal, há de se pesquisar se existe alguma vulvovaginite mais intensa, né, com coçadura, que talvez seja mais comum de uma criança antes de menstruar apresentando sangramento, é por traumatismo, abrasão local. Ou em situações também de violência sexual. Algumas alterações dermatológicas também, então se a criança, por exemplo, tem alguma sarna, alguma coisa de uma coçadura mais excessiva, ou até mesmo pela introdução de um corpo estranho causando trauma, pode também haver um sangramento, então a gente tem que considerar essa possibilidade de diagnóstico. Menina, quando tem um sangramento, quais situações podem levar a isso? Se é na adolescência, né, o sangramento ele é devido a um ciclo ovariano que está disfuncional, ou seja, se a menina está tendo um sangramento excessivo porque está apresentando anovulação, principalmente naqueles primeiros 2 anos depois da menarca, que está ainda amadurecendo, né, esse eixo, ou se existe alguma condição sistêmica como uma coagulopatia associada, né? Sempre importante lembrar que na adolescência, quanto na idade mais madura da mulher, a primeira hipótese diagnóstica sempre sangramento tem que ser afastado gravidez. Então, o teste de gravidez é sempre importante fazer. Novamente, nesse grupo de adolescentes, possibilidade também do abuso sexual, se houver o sangramento, é importante identificar, conversar. E algumas doenças sexualmente transmissíveis também que podem cursar com sangramento. Se a mulher está numa fase mais madura da idade reprodutiva, prevalece também a questão da gravidez, que um abortamento geralmente causa uma situação abrupta de sangramento não planejado, principalmente se a gravidez não era planejada. E com o avançar da idade, mulheres já acima de 40, já chegando aos 50 anos, que tiverem sangramento, também há de se pensar em neoplasias benignas, que nós vamos ver as mais comuns, e situações de neoplasias malignas também começam a entrar no nosso radar. Mas principalmente no perimenopausa e no pós-menopausa que a gente tem que ficar com essa possibilidade também do sangramento ter sido de origem não benigna, né? Então na perimenopausa, como naquele períodozinho de começo da puberdade, antes da menarca, a mulher passa a ter um sangramento que é anormal, que vai se escasseando, se rarefazendo. Eventualmente ela pode ter uns sangramentos uterinos anormais também, cursando lá com um sangramento mais excessivo ou até mais frequente. E talvez seja das queixas talvez mais frequentes nessa faixa de idade, acima de 45 até 50 anos, de busca em consultório, que é essa preparação já para a menopausa. Importante mesmo é destacar que a mulher na menopausa, ou seja, ela entrou na menopausa, já não está mais menstruando, não deveria ter mais endométrio respondendo a estrogênio, porque o estrogênio já não está lá mais fazendo a preparação desse endométrio, é que toda mulher na menopausa que apresentar sangramento, a gente tem que pesquisar patologias, digamos assim, exofíticas, né? Ou, digamos, alterações estruturais, tanto do endométrio quanto do colo do útero, benignas ou malignas. Tá? Sangramento na menopausa é sempre
indicativo de sinal de alerta para a gente pesquisar carcinoma. Então é importante a idade da paciente, porque ajuda a formar esse conjunto de diagnósticos de acordo com a faixa etária. Sempre afastar a gravidez, né, em todas as situações, porque sangramento anormal nesse grupo é sempre importante a gente afastar essa possibilidade e lembrar que patologia maligna que causa sangramento genital prevalente mais na menopausa e deve sempre ser investigada. Para simplificar também uma forma de a gente conversar sobre o sangramento uterino anormal, a Federação Internacional de Ginecologistas e Obstetras, a FIGO, ela propõe uma categoria de classificação com esse acrônimo PALM-COEN, em que a gente divide o sangramento uterino anormal nas causas estruturais e aquele sangramento uterino anormal que não tem o útero, digamos assim, como a origem do problema. Ele está só respondendo ao problema, então são as causas não estruturais. Nas causas estruturais, o pólipo é uma das condições mais frequentes, seguido pela adenomiose, pelo mioma, né, ou leiomioma, e pelas condições malignas do corpo uterino, do endométrio e do colo do útero. As causas que a gente chama então de não estruturais contemplam coagulopatias, né, que fazem a mulher sangrar mais, as causas de origem ovulatória, então os distúrbios da ovulação, as anovulações levando ao sangramento uterino, a causa endometrial, a causa iatrogênica e um grupo último aqui que a gente coloca como não classificada, que tem muita coisa ali, mas tem uma que eu quero destacar para vocês que está surgindo e apontando no horizonte. Enfim, das causas estruturais, o pólipo uterino é uma condição que é bastante frequente. Ele pode ser um pólipo, como vocês estão vendo nesse slide, ele pode ser um pólipo subseroso, ou melhor, um pólipo que pode estar localizado dentro da cavidade uterina, submucoso, que são aqueles pólipos que sangram mais. Pode ser um pólipo que está anestado, digamos assim, na matriz do próprio endométrio, tá? Que é um pólipo que pode, inclusive, adentrar no miométrio, que são os pólipos intramurais. Esses sangram, mas não tanto quanto os submucosos. Os submucosos dão verdadeiras hemorragias. E uma terceira localização também do pólipo é um pólipo endocervical, que pode dar sangramento, não de uma magnitude tão grande quanto o submucoso, mas mais frequentemente associado a sangramento depois do ato sexual, tá? Pelo próprio trauma local. No caso da adenomiose, a adenomiose também como causa estrutural, ela é uma patologia bastante comum. Ela é uma patologia que se caracteriza pela presença, né, como se fosse uma infiltração das glândulas endometriais e do próprio estroma endometrial que se insere por entre as fibras do miométrio. Isso vai causando, então, podendo levar um aumento do próprio volume do útero, né, uma hipertrofia dessas fibras uterinas e sintomas associados de um sangramento anormal e, muito frequentemente, também de cólica, né, de dismenorreia também é bastante frequente quando a gente fala de adenomiose. Numa outra causa estrutural que também bastante comum, que são os miomas uterinos, né, o leiomioma. Importante destacar que o leiomioma, ele muito raramente ele se maligniza. Então ele é considerado uma neoplasia benigna do músculo liso e muito raramente vai formar um leiomiosarcoma. O leiomioma não acontece somente na musculatura uterina, pode acontecer em qualquer órgão com músculo liso. Então ele é mais frequente no nosso útero, mas ele também pode se manifestar no intestino, né, no esôfago, própria pele. E o mioma uterino, ele tem uma responsividade também a esses hormônios que fazem o ciclo menstrual, mas podem diminuir, podem aumentar, podem não feder nem cheirar também durante todo o ciclo reprodutivo. Comumente, pela ação do estrogênio, os miomas durante o período reprodutivo, né, o período fértil,
tem uma tendência a crescer e tem uma tendência a diminuir no pós-menopausa, tá? Mas isso não diria que é uma regra, é uma observação empírica, né, que a gente faz, mas enfim, mioma, o mais importante é saber que virar câncer é mais fácil ganhar na Mega Sena. Nas causas que a gente chama de não estruturais, né, que não tem especificamente a ver com a matriz uterina, a gente já comentou que algumas condições sistêmicas, né, podem facilitar um sangramento mais exagerado, como principalmente nas coagulopatias, e aqui a gente traz a lembrança da doença de von Willebrand, né, que a privação ou a deficiência na produção da protrombina pode facilitar também, ou melhor, dificultar a coagulação sanguínea. Situações de leucemia, de trombocitopenia, de hiperesplenismo, tudo que possa interferir no mecanismo de coagulação numa mulher que tem ciclos menstruais pode levar a um sangramento aumentado. No caso de uma ovulação que a gente chama de disfuncional, né, um padrão anovulatório, geralmente as mulheres apresentam alterações do fluxo menstrual, seja por excesso ou seja pelo atraso, né, a ausência desse sangramento, a oligomenorreia. A disfunção endometrial, que é uma situação que, digamos assim, que seria mais rara, mas, enfim, está dentro dessas causas não estruturais, o sangramento anormal é muito em função de uns ciclos ovulatórios anormais, mas que o endométrio, sem uma causa específica, ele se torna irresponsivo, ele não responde tão bem a algumas causas locais. Em geral, responde a anti-inflamatórios, mas não é garantia. Existe uma complexidade, inclusive, para chegar a esse diagnóstico. Outras causas que também não são estruturais, né, ou esse termo iatrogênico que a gente usa, a gente se refere muito mais àquela intervenção médica que está sendo feita para tratar ou abordar algum problema de saúde, mas que acaba gerando um outro problema. Então, no caso, pacientes que fazem uso de anticoagulantes por qualquer que seja o motivo, eventualmente isso pode interferir na questão do sangramento menstrual, levando a sangramentos excessivos. O uso de contraceptivos hormonais também, que a gente até ajustar bem qual é a melhor dose, a melhor combinação de hormônios para aquela mulher que faz uso de método hormonal, eventualmente ela pode ter sangramentos de escape ou sangramentos que são anormais. E o dispositivo intrauterino, né, o DIU, que também, por uma agressão local maior, cria uma reação desse endométrio e a mulher passa a apresentar um sangramento uterino mais excessivo, porém cíclico, tá? No item que a gente coloca como não classificado, são quaisquer doenças, né, que possam acometer doenças benignas do colo, como o caso de uma situação de uma ectopia, né? O estrogênio no corpo da mulher, ele tem atuação em vários tecidos no canal vaginal, não é só na vagina, também na região ectocervical, e eventualmente pode haver uma exposição do endocérvix, que se volta mais para o exterior, para dentro da vagina, e essa região fica mais friável, mais sujeita a traumatismo e eventualmente um sangramento que se dá por essa ectropia, né, que a gente chama. Pacientes que tenham endometrites, malformações também arteriovenosas, né, varizes nessa região. Agora, uma questão que vem se tornando cada vez mais foco de atenção em saúde pública é o que a gente chama da cicatriz, do defeito na cicatriz da cesariana. E considerando o Brasil como o país, não é mais o campeão, né, já é a República Dominicana, mas nós certamente somos o segundo no mundo em excesso de cesarianas. Cada vez mais que a gente submete a mulher à cesariana, mais a gente pode submetê-la ou expô-la a uma condição de estrutura mesmo da cicatrização do corte do útero, que eventualmente acaba trazendo sintomas de sangramento fora do padrão normal. E é um sangramento que às vezes é difícil de diagnosticar se não houver esse pensamento orientado, né, para uma epidemia de cesariana, trazendo também uma epidemia de sangramento uterino anormal, decorrente de uma falha da cicatrização, nem tanto da técnica da cesariana, muitas vezes é uma própria resposta orgânica
cicatrização da mulher que se dá de uma forma desestruturada na sua arquitetura. Então eu trago aqui uma imagem para mostrar para vocês, uma imagem de ultrassom transvaginal que evidencia bem, vocês podem observar onde está a setinha ali indicando, forma-se como se fosse uma cavidadezinha dentro da parede uterina, e essa cavidade também pode acumular sangue. Então a mulher passa a ter sintomas da menstruação e um esvaziamento também, como se fosse essa bolsinha que fica formada ali dentro da cicatriz. Tá? Então é só para trazer mais essa informação para vocês. De toda forma, quando a gente fala de sangramento, né, a gente fala de estancar hemorragias eventuais, ou pelo menos de tirar a mulher de uma situação de risco por esse sangramento. Esse é o objetivo primeiro, né? Reduzir o fluxo menstrual e quaisquer morbidades, como uma anemia ou até mesmo risco de comprometimento da qualidade de vida. Esse é o foco do nosso tratamento de pacientes que apresentam sangramento uterino anormal. O tratamento apropriado, né, do sangramento hormonal, ele deve procurar seguir todas aquelas etapas, estágios que a gente conversou, das características clínicas, para a gente poder se aproximar de um diagnóstico etiológico, sempre afastando, né, a causa mais comum de sangramento desse tipo, que seria a gravidez. Então, a possibilidade de gravidez sempre tem que estar presente no nosso raciocínio. Quaisquer outros sintomas que estejam associados, sejam de cólica, de peso embaixo do ventre, né, sintomas que vêm como comorbidades também, uma condição de um sangramento excessivo. Se a mulher está fazendo uso de algum contraceptivo que não está adequado para ela, ou até mesmo que ela não esteja fazendo uso de contraceptivo, mas tem o desejo de engravidar, então a forma também de a gente fazer esse planejamento terapêutico para ela vai depender também dessa opção na esfera reprodutiva. E características específicas de risco, como, por exemplo, se existe alguma possibilidade, ou pelo menos algum fator de risco para uma doença tromboembólica, um tromboembolismo venoso, que também é importante a gente perceber que os tratamentos para regular a menstruação, eles têm base hormonal, e alguns desses hormônios favorecem aquelas pacientes que tenham a predisposição ao tromboembolismo venoso, tá? Além, óbvio, de preferências da paciente, que é sempre uma decisão em conjunto que a gente faz quando propõe uma terapêutica, considerando risco e benefício, a gente é parceiro nesse cuidado, né? O tratamento, então, medicamentoso, ele é baseado em fármacos que são bastante comuns. Então, temos os fármacos que são os não hormonais para ajudar a estancar o sangramento, e temos também os fármacos que são hormonais para auxiliar a controlar aquele ciclo de produção hormonal e colocar as coisas um pouco mais equilibradas. De toda forma, na fase mais aguda de um sangramento excessivo, principalmente, a gente precisa equilibrar hemodinamicamente, né, essa mulher, e dar uma oportunidade para estancar esse sangramento. Sempre para o tratamento de primeira linha, as opções são todas elas medicamentosas e conservadoras do útero, tá bom? Numa fase crônica de um sangramento uterino irregular, principalmente naquela situação em que você não está tendo uma boa resposta clínica, aí a gente começa então a contemplar a possibilidade de soluções cirúrgicas, mas a prioridade do tratamento é sempre clínico, a primeira linha, tá? No caso de nós termos dismenorreia, né, que dismenorreia, o termo simplesmente se define como uma menstruação dolorosa e difícil. O prefixo dis é sempre algo que está fugindo daquele padrão de normalidade. O termo é um termo científico, normalmente a mulher se refere à cólica, mas a gente que é profissional de saúde acaba usando o termo dismenorreia, e ele vai definir então aquelas cólicas menstruais dolorosas, e algumas situações de dismenorreia podem vir acompanhadas de outros cortejos, como por exemplo náusea, vômito, diarreia, fadiga, dor lombar, né, alterações do humor, nervosismo, tontura, cefaleia, enxaqueca, eventualmente podem vir também acompanhando. Isso confunde um pouco, quando a gente fala de dismenorreia, se confunde um pouquinho com o que comumente se chama de TPM, né, de tensão pré-menstrual. A tensão pré-menstrual, ela é representada por um conjunto de sintomas, como esse que a gente citou da dismenorreia, mas o cortejo maior são os sintomas emocionais, né? Sintomas emocionais e comportamentais.
o que também nós chamamos de uma síndrome disfórica, né? Uma síndrome de dificuldade de adaptação ao meio ambiente, digamos assim, ao ambiente natural. E TPM também, como a dismenorreia, tem esse caráter cíclico, geralmente acomete a mulher na semana que antecede a descida do fluxo menstrual e que normalmente se alivia quando o fluxo menstrual, então, se externa e termina. A dismenorreia, ela também pode ser caracterizada como dismenorreia primária ou secundária. No caso da dismenorreia primária, essa dor, ela é uma dor, né? Como toda dismenorreia, ela é cíclica, ela é recorrente, ela acontece durante a menstruação, mas no caso da primária, a gente não encontra nenhuma anomalia estrutural, digamos assim, não há nenhuma patologia, nenhuma dificuldade ao fluxo do sangue de ser externado. Então, o mecanismo da dismenorreia primária tem outros fundamentos que não aqueles orgânicos estruturais. Então, são a causa desconhecida, existe associação de vários fatores, por exemplo, menina que fica moça muito cedo, né, a menarca precoce, o dito popular de que antes de ter filho as cólicas são piores, depois que tem filho melhora, mas isso também é uma coisa assim, muito mais de dito popular do que base científica. Mulheres que fazem uso de cigarro, pacientes obesas, a história familiar positiva, que às vezes até tem um pouquinho de sugestão pela própria coisa. Minha mãe tinha muita cólica, então a expectativa de que ela também venha a ter. Então, esse conjunto de fatores que não tem nada muito definido, mas que compõem também a sensibilidade, né, do provedor de cuidados para poder abordar essas questões também e transcendê-las. Em termos da fisiopatologia, o que a gente pode analisar seria basicamente a produção dessas substâncias, né, que seriam as cininas, que causam a dor, então a prostaglandina, principalmente a PGF2-alfa, que é a mais preponderante, causando uma vasoconstricção e possivelmente levantamento e isquemia, e essa contração, que seria para a expulsão do sangue menstrual, se torna mais aguda, né, mais intensa para poder responder ao excesso de prostaglandina que está sendo produzido. O diagnóstico é feito em base de exclusão, então a dismenorreia primária, se você não tem nenhuma outra condição de obstrução do fluxo ou de patologia estrutural orgânica, que você já descartou, então é uma dismenorreia primária. O tratamento é sintomático, né? Alívio da dor, dos analgésicos mais comuns que ela esteja habituada a fazer uso, até o uso de anti-inflamatórios não esteroidais também pode ser preconizado. A aplicação tópica de calor, né, aquelas bolsas de água quente também pode ajudar muito. E no caso também desse diálogo que a gente está tendo com aquela paciente, se ela não tem uma expectativa reprodutiva, não quer ter filho naquele momento, o uso de contraceptivo hormonal, a pílula anticoncepcional, ela tem uma capacidade também de, digamos assim, a combinada principalmente, de reduzir a resposta do fluxo menstrual e, por extensão, também todos aqueles sintomas que seria da passagem do fluxo menstrual. Uma outra alternativa, que também é disponível com facilidade, é o uso de dispositivo intrauterino, que já contém uma substância hormonal, o levonorgestrel, que auxilia também a diminuir um pouco esse fluxo menstrual, tá? Enfim, são as opções que a gente pode ter para dismenorreia primária. No caso da secundária, que essa daí já tem uma causa orgânica mais evidente, né? Também se manifesta com a dor no baixo ventre, hipogástrica e pélvica recorrente, que acontece um pouco antes e durante o período da menstruação. Depois que a menstruação acaba também, essa condição estrutural subjacente, embora continue ali, mas a passagem do fluxo de sangue já não estimula mais tanto esse mecanismo de dor. Causas possíveis que a gente tem que sempre pensar em pessoas em mulheres com dismenorreia secundária, talvez a mais prevalente, a endometriose, que também nós vamos abordar num outro módulo que a gente vai conversar sobre dor pélvica. A doença inflamatória pélvica, o uso de dispositivo intrauterino também pode ser uma das fontes, né, de dismenorreia secundária, o mioma uterino e a adenomiose.
De toda forma, o diagnóstico, característica clínica e o tratamento, todos eles dependem de qual que foi de fato a causa primária que levou ao sintoma da dismenorreia secundária. Como nesse slide, fazer uma síntese, né? Fazendo um exercíciozinho de resolução de um caso para poder auxiliar vocês nesse raciocínio clínico, no diagnóstico, no tratamento das alterações mais comuns do ciclo menstrual, né? Dos distúrbios menstruais. Então, nesse caso aqui, nós temos uma jovem de 18 anos que é encaminhada a você devido à dor com a menstruação. Ela teve a menarca aos 14 anos e descreve menstruações irregulares até os 16 anos, quando seus ciclos se tornaram mais regulares, mas também mais dolorosos. No momento, ela está perdendo aula na escola 1 a 2 dias por mês devido a esses sintomas. Ela tentou usar dipirona, né, sem alívio significativo de sua dor, tem histórico clínico e cirúrgico negativos, ela nega atividade sexual, não usa medicamentos e não tem alergias. Embora ela não pareça muito clara, né, não explique direitinho a sua história familiar, não tem conhecimento de nenhuma doença significativa, seja câncer ou outras doenças. Ela nunca esteve grávida e nunca foi a um ginecologista. Não fuma, nem bebe, ou usa álcool ou drogas ilícitas. Então, com essa história, qual o melhor tratamento inicial para a paciente? Dessas opções que nós temos, a resposta A é uma apresentação, é a resposta certa, né? Mas essa apresentação é uma apresentação clínica que é clássica para a dismenorreia primária. Menina nova, né? Muitas vezes elas começam sentindo a dor com a menstruação, já no final da adolescência, quando começa a ter uma regularidade maior do ciclo ovariano, né? Os ciclos vão se tornando ovulatórios e ela passa então a ter uma percepção maior do desconforto. Medicamentos anti-inflamatórios não esteroides são os indicados como tratamento de primeira linha para dismenorreia primária, como a gente já conversou, e particularmente nas jovens mulheres que não estão pensando na contracepção, seria a primeira linha um anti-inflamatório não esteroidal. Se a paciente tivesse com vida sexual, que não é o caso dela, mas se tivesse com risco de gravidez, né, a dor poderia ser controlada com um anti-inflamatório, mas a proposta de contraceptivo hormonal, né, tipo pílula, seria uma opção bastante interessante para auxiliá-la com os sintomas. Porque o anticoncepcional, como a gente já disse, ele não só ajuda a inibir a ovulação, mas também limita o crescimento do tecido endometrial e essa produção que é resguardada, né, pelo uso do anticoncepcional, o endométrio não se prolifera tanto, não estimula tanto a produção de prostaglandina e o fluxo menstrual não causa tanto desconforto e tanta dor por causa dessa, digamos assim, uma ablação endometrial química, digamos assim. E a história dela, né, parece bastante clara, então não precisa nem fazer ultrassom, nem laparoscopia, nada disso para pensar numa dismenorreia primária. E pensar também, por exemplo, em ablação endometrial, como está sendo proposto aí, isso é um tratamento que é bastante radical. Normalmente a gente não faz isso em pacientes que tenham distúrbios de sangramento ou sintomas de dismenorreia, antes de completar o número de filhos que quer ter, porque uma ablação endometrial, embora uma técnica que seja bastante simples, mas ela é, digamos assim, limite, ela encerra por ali a função endometrial, então, no caso dessa questão, não é o indicado, né? Nessa outra questão, nós temos aqui uma mulher de 58 anos de idade, gesta 3 para 3, na pós-menopausa, se apresenta para essa consulta e ela está na menopausa desde os 50 anos. Ela tem um histórico clínico e cirúrgico negativos, fez uso de terapia de reposição hormonal por cerca de 2 anos, mas parou devido a preocupações com risco aumentado de câncer. Antes do início da menopausa, ela tinha um histórico de menstruação normal e regular. Ela faz acompanhamento de rotina com o seu ginecologista,
O último exame de Papa Nicolau dela no ano passado foi negativo. Recentemente, ela se tornou sexualmente ativa com um novo parceiro e notou um sangramento na relação sexual, bem como sangramentos intermitentes que ela observa durante a sua higiene nos últimos 2 a 3 meses, associado a cólicas leves e ocasionais. Ela se queixa de uma sensação geral de secura na vagina e sente dor na penetração durante a relação sexual. Dessas opções que nós temos aqui, qual seria, digamos assim, a mais provável? Câncer de endométrio, pode ser. Câncer cervical, se ela tem um exame de Papa Nicolau recente, negativo, provavelmente não. A resposta certa, que eu acho, é a C, tá? Atrofia urogenital. Esse sintoma da secura é muito presente, muito preponderante, o sangramento depois da relação sexual. E essa atrofia urogenital, ela tem a ver com o próprio estrogênio que está baixando, né, que está baixo, ela já está na menopausa há algum tempo, e o próprio epitélio da vagina vai se tornando cada vez mais friável, menos elástico. Então a possibilidade de haver o sangramento quando há penetração é bastante grande. Esse afinamento do epitélio que coloca a vagina da mulher mais frágil, né, com maior fragilidade, maior friabilidade e suscetível então a essas abrasões aí abrasões durante o ato sexual. No caso do câncer endometrial, que sempre a gente deve procurar pensar no sangramento pós-menopausa como sendo a origem endometrial, embora ele seja o câncer ginecológico mais comum da mulher na menopausa, no caso dela não tem muita associação com fator de risco, né? Os fatores de risco que são mais conhecidos para o caso de uma possibilidade de ser um câncer endometrial seria aquela mulher que tem uma história de anovulação crônica, ou seja, de ciclos menstruais mais amenorreicos, né? Quer dizer, pula a menstruação. A obesidade é um outro fator de risco, pacientes diabéticas. Então é um subconjunto, digamos assim, de uma população feminina na menopausa que tem um risco maior de câncer endometrial, que não me parece esse o caso clínico. Então, eu sustento que seria a opção C a resposta mais importante, que o risco dela ter uma atrofia genital é muito maior por causa desses sintomas. E, novamente, lembrando que ela não tem nenhum outro antecedente mórbido e o exame preventivo dela foi absolutamente normal. Tá? Então, por hoje, nesse módulo que a gente está conversando, dei assim, um grande apanhado, uma revisão da fisiologia do ciclo menstrual, né, para a gente poder abordar as disfunções que podem acometer e a tradução em sintoma sendo o arrestamento da menstruação com as amenorreias ou os distúrbios menstruais que levam a um sangramento anormal. E vou deixar para vocês, como de hábito, no final, uma sugestão de uma leitura que pode aprofundar um pouco mais esse conhecimento de vocês com os documentos do Ministério da Saúde, da Febrasgo, e complementa também esse módulo, como os demais, um texto mais alongado, né, com as explanações, e eu convido vocês também a fazer o exercício, a prova, para vocês irem treinando a múltipla escolha. Enquanto a gente estiver aqui, a gente resolve os casos em conjunto, mas depois, para solidificar bem esse aprendizado, para reter bem, é importante fazer os exercícios. Então, até o nosso próximo módulo.